Nunca deixe ninguém te fazer tropeçar. Olá, meu irmão e minha irmã. É com essas palavras que eu quero iniciar esse vídeo, falando sobre esse assunto. Porque tanto você como eu não podemos deixar em tempo algum que alguém possa nos fazer tropeçar. Nos fazer tropeçar é algo errado. É algo que pode colocar em risco a nossa vida. É algo que não devemos aceitar. Não devemos nos conformar com isso. Não podemos consentir com isso. Então, é necessário que da sua parte, de minha parte, exista uma decisão firme de não deixar isso acontecer. A menos, é claro, que você queira colocar a sua vida em Cristo para ela ir para a ruína e perdição. Aí sim você pode deixar alguém tropeçar várias vezes, e quanto mais você tropeçar, melhor será para você. Isso, é claro, se você quiser que isso aconteça. Mas o que eu quero falar aqui é para aqueles que não querem e não podem deixar isso acontecer em tempo algum. Então, se você é um desses, então o que eu vou falar aqui é para você. E eu vou ler aqui um texto onde o próprio Senhor Jesus fala sobre essa questão de tropeço. Onde está escrito assim, ó, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 42. Onde o Senhor Jesus disse: E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Então, o Senhor Jesus é bem claro a respeito disso. A palavra dele aqui é contra qualquer pessoa que tenha a intenção deliberada de fazer tropeçar os pequeninos crentes, se referindo a você e a mim hoje no século XXI. Porque há muito tempo atrás se deu o pontapé inicial para fazer alguém tropeçar. E o início foi a construção de templos feitos por mãos humanas, que hoje são as denominações. É dentro desses lugares que existe uma carta branca, digamos assim, uma porta aberta, bem ampla, para fazer as pessoas que entram ali nesses lugares e se sentarem nos bancos. É nesses lugares, é o lugar propício para fazer as pessoas tropeçarem. E os pastores, bispos e apóstolos estão consentindo com isso. São eles que fazem isso. São os que mais fazem isso, são eles. De forma deliberada, digamos assim. Porque para eles é lucrativo fazer alguém tropeçar. Então, templos construídos por mãos humanas são construídos com o objetivo de fazer a pessoa que vai estar ali dentro tropeçar. Isso é claro, é simples de entender. Então, se você entende dessa forma, o que você tem que fazer é sair de forma definitiva dos templos construídos por mãos humanas. Porque isso é algo que não pode existir entre você e Deus. Porque o único que pode existir entre você e Deus é Cristo Jesus, o mediador entre Deus e os homens, mais ninguém. Ele é o pastor e bispo de sua alma. É ele que tem que existir entre você e Deus. Ele é a ligação. Ele é o novo e vivo caminho, como está escrito na Epístola aos Hebreus. Então, nós devemos entender isso. O Senhor Jesus é o nosso intercessor. Ele é o nosso único mediador, o nosso único e eterno e eficaz sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, como está escrito na Epístola aos Hebreus. Então, não caia nessa questão de templos construídos por mãos humanas, porque eles são construídos com o objetivo claro de fazer as pessoas tropeçarem. Porque é dentro desses templos construídos por mãos humanas que existe todo tipo de coisa errada para fazer você tropeçar. Existe ali a pregação de um outro Jesus. Existe ali espírito diferente, outro evangelho. Existem doutrinas estranhas.
Existem pessoas que falam em línguas estranhas pensando que é algo bom. Existe ali a pregação do misticismo, do comércio, da prosperidade financeira, dos sacrifícios. Enfim, existe também as doutrinas estranhas, os ensinos de demônios, existe apostasia, existe muitas coisas ali que estão sendo feitas escondidas, como pedofilia, por exemplo. Então, existem muitas coisas ali dentro desses templos construídos por mãos humanas que existem apenas para fazer as pessoas tropeçarem. E muitas pessoas estão tropeçando nessas coisas sim, e em muitas outras práticas erradas que não tem nada a ver com as sãs palavras do Senhor Jesus, com a sã doutrina. Se você parar e prestar atenção, você vai ver isso claramente, você vai perceber. A menos, é claro, que você já esteja tão condicionado e com a mente tão cauterizado que você não consegue enxergar mais isso. Às vezes as pessoas têm uma cegueira de entendimento tão grande, elas não conseguem entender isso. E por mais que se diga, elas acham que a pessoa que está dizendo a verdade, ela está falando mentira, besteira. E ela prossegue assim, acreditando nos pastores, bispos e apóstolos. E não acreditam, por exemplo, o que eu estou falando aqui, muitas pessoas vão achar que é mentira, é besteira. Elas não vão perder tempo com o que eu estou falando aqui. Mesmo que seja verdade, elas estão com a cegueira de entendimento. Os sentidos delas se embotaram, elas não conseguem perceber mais, elas não têm discernimento para entender o que é bom, o que é mal, o que é certo e o que é errado. Elas não conseguem distinguir a verdade da mentira. E elas dão apoio mais à mentira. Porque a mentira é algo que, digamos assim, consegue enganar as pessoas. Então, muitas pessoas estão fascinadas pelos templos construídos por mãos humanas, não sabendo que é ali dentro que acontece as coisas mais terríveis para fazer as pessoas tropeçarem. E quando um cego guia outro cego nesse sentido, ambos cairão no barranco, ambos vão tropeçar e vão cair no barranco. Essa é a realidade. Então, é necessário cair em si, cair na real, retornar à sensatez e ver claramente com seus próprios olhos que você está caminhando para tropeçar, porque alguém está fazendo você tropeçar. E alguém está fazendo isso de propósito, deliberadamente. Porque o objetivo, claro, é esse, é simples isso aí, é simples compreender essa questão. Então, a palavra que o Senhor Jesus disse é muito clara. Vou até ler aqui de novo. Ó. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. É melhor fazer isso do que ter a intenção deliberada de fazer alguém tropeçar. É melhor amarrar uma pedra de moinho e se jogar no mar para morrer afogado do que fazer tropeçar um desses pequeninos crentes. Porque a punição para quem fizer isso deliberadamente é muito mais severa e terrível do que amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e ser lançado no mar. Isso é brincadeira de criança, perto da punição severa que vai acontecer com aquelas pessoas que fazem os pequeninos crentes tropeçarem de propósito, por ensinarem coisas erradas. Então, é preciso entender isso hoje, no século XXI, é preciso entender isso. Aliás, já se perdeu, muitas pessoas hoje já perderam muito tempo em não entenderem isso, porque já estão há muitos anos saindo de suas casas para entrar dentro de templos construídos por mãos humanas, onde eles são condicionados a ficarem ali. Porque ali é um lugar, digamos assim, é um lugar perfeito, digamos assim, para falar e ensinar, falar e ensinar para fazer muitas pessoas só pensarem por aquelas coisas que são ali ensinadas. Então,
Nós não devemos cair mais nesse engano. O que é preciso fazer? É preciso fugir, escapar, sair fora desses templos construídos por mãos humanas. Porque isso, ou melhor, porque o que acontece ali dentro só vai contribuir para você tropeçar. Essa é a realidade. Que muitas pessoas hoje ainda não perceberam, não entenderam, não acordaram, não caíram em si, não caíram na real ainda. Continuam indo ali semana após semana, mês após mês e continuam nessa rotina que só contribui para que essas pessoas possam tropeçar. Então, para se livrar desses tropeços, que são muitos ali, é preciso sair fora disso aí. Escapar de forma definitiva. Nunca mais entrar nesses lugares em tempo algum. Porque a igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra, ela não pode fazer parte dessa sujeira, dessa imundícia, dessa porcaria, que não é algo aprovado, não é algo que o Senhor Jesus concorda em tempo algum. Ele nunca quis isso para a sua igreja em tempo algum. Por isso ele falou essa palavra aqui, que ela é repetida no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, do versículo 6 ao 9. E também é falada no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículos 1 e 2. E aqui no Evangelho segundo Marcos, eu já li esse versículo aqui 2 vezes, para você compreender isso. É simples demais entender o que o Senhor Jesus disse a respeito disso. Para que tanto você como eu hoje possamos nos acautelar, nos prevenirmos, nos resguardarmos dessas pessoas que hoje estão fazendo muitas coisas, falando muitas coisas, ensinando muitas coisas para fazer alguém tropeçar. Por exemplo, algum tempo atrás, aí, alguns dias atrás, eu vi aí um vídeo na internet onde existe um pastor que ele está querendo atualizar as escrituras. Por quê? As escrituras já não servem mais para ele no século 21. Ele quer atualizar. Essas escrituras aqui já ficaram para ele ultrapassadas, já foram relativizadas por ele. Por isso ele quer atualizar. Ele quer atualizar as escrituras. E se ele fizer isso, ele vai fazer isso para fazer as pessoas tropeçarem. E assim, existem muitas outras coisas sendo feitas para fazerem as pessoas tropeçarem. Esse é o erro que você não pode deixar acontecer em sua vida. Então, se você quer completar a sua carreira em Cristo, se você quer viver amando ao Senhor Jesus sinceramente, se você quer viver o Evangelho pleno, se você quer perseverar na graça genuína, se você não quer que a graça seja anulada, se você não quiser que a sua vida seja prejudicada por causa desses tropeços que eles colocam deliberadamente em seu caminho para você tropeçar, então, se você não quer nada disso, é melhor você sair desses templos construídos por mãos humanas. Porque aqueles que ficarem ali dentro vão ficar à mercê, serão reféns dessas pessoas que só têm o intuito de fazer as pessoas tropeçarem. Isso é um mal que deve ser cortado definitivamente da sua vida, para sempre. Porque quando você não cai, ou não está sujeito ou vulnerável a esses tropeços que são lançados com o intuito de fazer você tropeçar, você escapa disso aí. Você consegue viver uma vida em Cristo saudável, uma vida em Cristo edificada, uma vida em Cristo que vai se fortalecer, que vai crescer ainda mais na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, que vai se desenvolver, que vai progredir, vai ter uma prosperidade em sua alma muito além da prosperidade financeira. A prosperidade financeira pode parecer boa, mas quando a pessoa se apega a essa prosperidade financeira, a essa ganância do dinheiro,
ela fica escravo daquilo que a venceu. E muitas pessoas hoje têm sido vencidas por coisas que estão fazendo elas tropeçarem. Isso é um erro gravíssimo, que pode colocar em risco toda a sua carreira em Cristo. Pode fazer você ir direto para a ruína e perdição. Então, fica aqui essa mensagem para você, muito clara e simples, que eu estou falando aqui me baseando apenas nas sãs palavras do Senhor Jesus, na sã doutrina. Isso é que é útil para a sua vida, porque as Escrituras ela tem a utilidade de corrigir a pessoa. E eu estou usando aqui esse texto, onde o próprio Senhor Jesus falou, para corrigir as pessoas, para a correção das pessoas. Porque ainda dá tempo das pessoas se corrigirem desse erro, dessa falha, desse engano, desses tropeços que são muitos. E todo o peso desses tropeços está sobre a vida de muitas pessoas hoje. Muitas pessoas estão carregando esses tropeços há muito tempo. Não conseguem mais sair. Ficou nesse ciclo vicioso. Ficou envolvida e enredada por esse tipo de coisa que só está prejudicando a vida espiritual da pessoa. Está prejudicando a vida dela. De forma que ela não consegue mais viver em tempo algum para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Pelo contrário, o que ela faz está desagradando ao Senhor Jesus. Está desviando ela do Senhor Jesus. Está desviando ela da verdade. Como está escrito na Epístola aos Hebreus, que nós deveríamos ouvir as verdades e nunca se desviar dela em tempo algum. Mas os tropeços impedem que as pessoas ouçam a verdade e se desviem dela. Pelo contrário, os tropeços estão fazendo as pessoas não ouvirem a verdade e estão fazendo as pessoas se desviarem da verdade há muito tempo. Isso é perigoso demais. É preciso entender isso hoje. Quando a pessoa cai em si, ela entende que os tropeços só servem para prejudicar a sua vida. Então, ninguém mais pode fazer com que esse tipo de coisa continue. Não deixe isso continuar. É hora de cortar esse mal definitivamente da sua vida para sempre. Para que você possa viver uma vida em Cristo saudável, longe dessas coisas. Longe desses tropeços. A sua vida em Cristo, a sua carreira que lhe foi proposta, você deve caminhar essa carreira de forma que não existe nenhum tropeço nessa sua caminhada, para você conseguir chegar no final aprovado, porque esse tem que ser o nosso objetivo, chegar no final aprovado, para recebermos o nosso prêmio da soberana vocação, que é a perfeição, como está escrito na Epístola aos Efésios. Então, nós devemos entender isso hoje. E eu espero que tudo que tenha sido falado aqui já possa te esclarecer a esse ponto. Para você botar um ponto final nesses tropeços em sua vida e começar a andar em Cristo Jesus sem nenhum tropeço. Para que você possa viver uma vida em Cristo que possa agradar a Ele em todo o tempo. Esse tem que ser o objetivo da igreja. Esse tem que ser o principal objetivo da igreja, é agradar o Senhor Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, principalmente os tropeços, porque o nosso objetivo, como soldados de Cristo Jesus, é satisfazer aquele que nos arregimentou, aquele que nos chamou, aquele que nos comprou com seu precioso sangue, aquele que nos fez propriedades exclusivas de Deus. Então, é a Ele que nós devemos agradar. E para agradarmos a Ele, não podemos dar lugar ou ocasião alguma para os tropeços em tempo algum. Então, eu espero que você tenha entendido essa mensagem, porque é para a sua própria edificação. E eu espero que você agora comece a entender isso. Porque o entendimento disso vai fazer você chegar à conclusão de que você deve parar com esse tipo de coisa e começar a viver em Cristo de forma saudável, justa, piedosa, como Ele quer. Ele já te deu esse texto e muitos outros das Escrituras para você chegar à conclusão que não pode mais dar lugar aos tropeços. Então eu espero que você entenda isso hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.